vai saindo. Em nome de Jesus. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias, por favor, em Hebreus. Aleluia. Hebreus, capítulo 8, versículos 6 e 7. Aleluia. Diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. Diga, superior aliança. Instituída com base em superiores promessas. Diga, superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido, sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Aleluia. Sabe, meus irmãos, hoje nós somos a igreja de Cristo. Hoje nós, como nós acabamos de ler, estamos inseridos numa nova aliança, no qual a Bíblia diz que é uma aliança superior, porque ela foi consumada pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, puro e imaculado. Aleluia. E hoje nessa aliança nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Mas na antiga aliança não era assim. Na antiga aliança era uma aliança inferior. Na antiga aliança somente era uma sombra, apontava para o que havia de vir, que era Jesus Cristo. Aleluia. Mas na nova aliança, Jesus Cristo é o consumador dessa aliança, aquele que morreu, se entregou por cada um de nós. E a palavra de Deus vai dizer que hoje nós somos filhos e herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Sabe, meus irmãos, e nesta aliança, como nós acabamos de ler, existem superiores promessas. Aleluia, que Cristo conquistou para cada um de nós. E eu quero começar falando nesta noite de alguns pontos que nos impedem, como filho, de usufruir, de desfrutar dessa herança. Eu quero te perguntar aqui, como que alguém faz para ter direito a uma herança? Alguém sabe responder? Primeiro, essa pessoa tem que ser filho. Sendo filho, ela já vai ter o direito legal de receber essa herança. Aleluia. E também, o testador dessa herança tem que morrer. E aqui, quem sabe que Jesus morreu por nós? O testador dessa nova aliança. Então, nós como filhos, e filhos de um pai que morreu e ressuscitou por nós temos direito a essa herança. Sabe, meus irmãos, essa herança está disponível para nós, uma vida plena, uma vida próspera, uma vida que nós possamos desfrutar de uma saúde plena, de cura divina, como está acontecendo agora no meu corpo, os sintomas estão indo embora. Aleluia. E isso está disponível para cada um de nós, uma mente renovada, uma mente como a mente de Cristo, uma família unida e feliz, em harmonia. Aleluia. Tudo isso Jesus conquistou para nós na cruz. Mas às vezes, o que nos impede também... Aleluia, remédio. Estou curado já, aleluia. Glória a Deus. O que nos impede também, meus irmãos, aleluia, de usufruir, desfrutar dessa herança que Cristo conquistou para nós, é a concepção errada de como nós devemos nos portar perante essa herança. Sabe, uma coisa que eu tenho aprendido é que tudo que Deus nos dá é pela graça. Porque essa nova aliança, aleluia, se chama a aliança da graça. Aleluia. E a antiga aliança, o que baseava a antiga aliança, o Antigo Testamento, era a lei. Aleluia. Fala, eu estou debaixo da graça. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos debaixo da graça de Deus. E tudo que nós temos para receber de Deus, Deus nos dá pela graça e nós recebemos pela fé. Fala, eu recebo pela fé. Aleluia. Na antiga aliança não era assim. Na antiga aliança, na lei, era um sistema de meritocracia. Em muitas empresas, hoje em dia, o sistema implantado é esse. O funcionário que trabalha mais, o funcionário que se dedica mais, ele se destaca e vai sendo promovido. E na lei era assim.
Para a pessoa ser salva, ela tinha que cumprir os mandamentos, no qual Deus havia ordenado naquela aliança. Só que, meus irmãos, nós estamos numa nova aliança. Diga nova. Aleluia. Teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Só que, tá vendo esse se aqui, ó? Esse pronome, eu acho que é isso. Me ajuda aí, Espírito Santo. Se, atentamente, tinha uma condição. Para eles serem abençoados, eles deviam fazer alguma coisa, que era ouvir a voz de Deus e guardar os mandamentos. Sabe, meus irmãos, aleluia, diga assim, graças a Deus, eu estou numa nova aliança. Nós hoje, na aliança na qual nós estamos inseridos, o que nós recebemos de Deus não é de acordo com o que nós fazemos, de atitudes, de obras. Aleluia. Bota aqui, por favor, versículo 15. Do 1 até o 14 vai falar de bênçãos que as pessoas recebiam quando cumpriam os mandamentos. Mas, meus irmãos, aleluia, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas esta maldição sobre ti e te alcançarão. Do 1 ao 14 se fala de bênçãos que o povo de Israel receberia caso cumprisse os mandamentos de Deus. E do 15 até o 68 são de maldições que cairia sobre a vida deles se eles não cumprissem cada um dos mandamentos. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba. Quando nós falamos de mandamentos, a lei da Torá dos judeus, não se trata somente de 10 mandamentos. São 613 mandamentos que as pessoas, os judeus, deveriam seguir todos os dias. E deixa eu te falar uma coisa. Lembra daquela época de escola, quando você fazia uma prova, acertava quase tudo. Tinha 10 questões na prova, tu acertava 9. E aquele professor bonzinho arredondava para 10. Na lei não era assim. Se o judeu cumprisse 612 mandamentos e falhasse em um, meus irmãos, maldição sobre ele. Aleluia. Mas diga, graças a Deus, eu estou numa nova aliança. Aleluia. E na nova aliança, qual é a forma que nós recebemos de Deus? Pela graça. Aleluia, glória a Deus. Quem está conseguindo entender? Que maravilhosa graça na qual nós estamos nesta noite. Inseridos nessa nova aliança. Aleluia. Sabe, meus irmãos, na lei, para receber, para ser abençoado, você deveria obedecer. Na lei, a obediência era uma raiz. Hoje, na graça, a obediência é um fruto. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça. Mas é mediante a fé. E pela fé nós temos que frutificar em boas obras. Nós não somos salvos hoje por nossas boas obras, por nosso mérito, mas nós somos salvos para as boas obras. Quem está entendendo? Diga assim comigo, eu vou andar em boas obras. Eu vou frutificar. Meus irmãos, uma árvore, ela não se alimenta do próprio fruto. O fruto que você produz, que o Espírito Santo de Deus te ajuda a produzir, não é você que come, é o seu próximo. Quando você anda em amor, não é para si mesmo, é para o seu próximo. Quando você é bondoso, benigno, calmo, não é para você, é para o seu próximo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos chegando em um bom lugar, meus irmãos, nesta noite. Aleluia. Eu gostaria de ler, eu já até me adiantei, mas rapidamente, Gálatas 3, versículo 26 até o 29.
pois, todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então aqui nós sabemos, nós somos filhos de Deus, então nós temos direito a essa herança. Aleluia. 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Sabe aquelas bênçãos na qual eu me referi, do versículo 1 até o 14, até o 15? Todas aquelas bênçãos que os homens na antiga aliança tinham que fazer por merecer, nós herdamos por causa de um homem, que foi Jesus Cristo, na qual a palavra de Deus diz que Jesus esteve aqui nessa terra e nenhum dia sequer ele errou, nenhum dia sequer ele falhou. Ele cumpria todos os dias 613 mandamentos, porque se ele errasse meus irmãos, ele seria considerado um pecador. E quando a palavra de Deus diz que ele veio sem pecado, aleluia, todos os dias suportando as tentações, meus irmãos, Jesus ele veio aqui na terra como um homem. Ele sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes se esvaziou, se humilhou, suportou aqui na terra na forma humana. Jesus ele sofreu todo tipo de tentação que você imaginar. Você pensa, não, Jesus, isso aqui que eu estou passando, Jesus não suportou não. Ele foi tentado em todas as coisas. Aleluia. Eu costumo dizer, não vou falar não, costumo dizer para os meus amigos lá que Jesus, meus irmãos, ele foi criança. O único homem na Bíblia que nasceu grande foi Adão. Diga glória a Deus. Jesus ele foi gerado, foi bebê, foi criança, foi adolescente. Jesus acordava de manhã igual todo homem. Jesus ia para a escola, dava uma bolada, levava uma bolada, como o pastor aqui também diz. Jesus ele suportou, pessoas bebiam ao redor dele, se embebedavam, e ele se mantinha sóbrio. Aleluia. Quem está entendendo? Aleluia. Então Jesus ele suportou tudo aquilo que hoje nós enfrentamos. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos ser tentados. Mas o mesmo Espírito Santo que capacitou Jesus, hoje ele nos capacita. Jesus, quando ele subiu aos céus, no monte da transfiguração, eu acho, diga glória a Deus, no monte, quando estava reunido com seus discípulos, após ele ter ressuscitado, ele disse para os discípulos, eu estou subindo aos céus, mas eu estou te deixando aqui na terra não sozinho. Eu estou te dando hoje um outro consolador. Quando nós pegamos essa palavra outro, quando eu falo outra bateria, eu posso estar falando uma igual ou uma diferente a essa. Mas a palavra outro que Jesus estava usando é outro igual a mim, outro do mesmo tipo, outro da mesma espécie, que é o Espírito Santo. No qual a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador. A palavra ajudador no grego significa paracletos. Nosso advogado de defesa, aquele que intercede por nós, aqueles que nos auxilia em nossas fraquezas, em nossas dificuldades. Então quero te dizer uma coisa, se hoje você está passando por algo, uma tentação, algo que você não está conseguindo vencer pela sua própria força, ei, a graça de Deus, ela te capacita hoje para você vencer. Muitas das vezes nós tentamos, nos esforçamos para deixar um pecado de lado por nossas próprias forças, mas sempre nós nunca conseguimos pelo nosso próprio esforço. Mas quando nós oramos, Pai, eu não consigo, eu já tentei, mas a Tua graça, Pai, pode me ajudar. Quando nós oramos da maneira certa, passe a orar pedindo, Pai, que a Sua graça me ajude a vencer isso. Eu estou passando por isso. Eu preciso da Sua graça. Ei, aí você vai ver o que é vencer sem precisar lutar. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque Ele na cruz, Ele já venceu por nós e nos disponibilizou para nós desfrutarmos aqui na terra uma herança. Aleluia. Quem está entendendo nesta noite? Aleluia, glória a Deus. Em
Efésios 2:8, nós conseguimos entender melhor como funciona a nova aliança. Efésios. Bota no 6, por favor, do 6 ao 10. Efésios 2, do 6 ao 10. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Fala-se comigo, pela graça eu sou salvo. Mediante a fé, fala, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Quando nós lemos na palavra de Deus, escrito dom, dom significa dádiva. Dádiva é um presente que Deus nos deu pela graça, mediante a fé. Aleluia. Versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Quando a Bíblia retrata a obra, eu já até citei aqui, quando a Bíblia fala de obras, significa esforço humano. Aquilo que o homem tem que fazer para conseguir. Na antiga aliança eles tinham que fazer boas obras, andar nos mandamentos para serem salvos, para serem abençoados. Hoje nós somos salvos pela graça. E o que nós devemos fazer é ter fé. Única obra que nós precisamos ter para ser salvos, única coisa que nós devemos fazer para ser salvos por essa graça maravilhosa é usar a nossa fé. Aleluia. Acho que terminou aí mesmo. Aleluia. Na graça, meus irmãos, não é o seu esforço físico, a sua perseverança física que vai te salvar, que vai te libertar, que vai te fazer chegar em lugares altos, não. No mercado de trabalho é assim, mas com Deus, meus irmãos, com a graça, até no mercado de trabalho nós somos favorecidos. Porque graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos essa graça, mas ela nos alcançou. Aleluia. E essa mesma graça nos capacita aonde quer que nós estejamos. No nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola. Pela graça de Deus nós somos favorecidos. Aleluia. Sabe, meus irmãos, eu conheço um homem, um rapaz que é favorecido. Até congrega nessa igreja, toca violão aqui. Meus irmãos, pensam num rapaz abençoado, favorecido. Ganha celular, ganha tudo, meus irmãos. Não é inveja não, tá? Diga glória a Deus. Mas é o favor de Deus, esse mesmo favor que está sobre a vida do Leandro, está sobre a sua vida. Sabe, no seu trabalho, alguém te olha e te fala, ó, até esforçada, mas não tem faculdade, não tem um curso. Ei, mas você tem algo que eles não têm, o Espírito Santo. Você carrega algo dentro de si que eles não carregam. Aleluia. Você tem a mente de Cristo. Você tem a quem recorrer quando você precisa, eles não têm. Ei, você tem Pai que cuida de você. Oh, Espírito Santo. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Antes de recorrer a pessoas, recorra ao seu Pai. Ele pode te ajudar. Aleluia. A palavra de Deus diz que os braços de Deus não estão encolhidos e os ouvidos deles não estão agravados, não estão surdos para não ouvir. Ei, o braço de Deus está estendido, te esperando. Ei, aleluia. Os ouvidos deles estão atentos para ouvir a sua oração, o seu clamor. E Jesus nos ensina, meus irmãos, aquilo que nós pedirmos através do nome de Jesus, o próprio Pai nos concederá. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Sabe, meus irmãos, nós não éramos capazes, a palavra de Deus diz que antes de nós termos Jesus como Senhor das nossas vidas, nós éramos inimigos de Deus, filhos do diabo. O apóstolo Paulo chega a dizer isso. Aleluia. Inimigos de Deus. A nossa filiação era outra. Mas Cristo, Ele nos resgatou da maldição da lei. Cristo, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do amor de Deus. Hoje, em Cristo, nós podemos todas as coisas. Em Cristo, nós temos todas as coisas. Aleluia. Sabe, meus irmãos, há uma herança disponível a cada um de vocês.
E a pregação desta noite que eu estou te dizendo é: essa herança não é pega por esforço. Deixa eu te falar uma coisa. Essa herança você não usufrui, a graça de Deus você não usufrui porque você fica chorando para Deus, pedindo. Não, Deus não se comove com choro. O teu pai carnal, se tu chorar, ele se comove, mas Deus, ele se alegra, ele se comove quando você age em fé. Não é chorando. Meus irmãos, eu estou dizendo isso sempre, mas é algo que me marcou. Muitas vezes nós perdemos tempo pedindo a Deus aquilo que Ele já nos deu. Ou perdemos tempo pedindo a Deus para fazer aquilo que Ele já nos autorizou e capacitou para fazer. Pedimos a Deus uma cura, Deus me cura. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus diz que certamente Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Pedimos para Deus, Deus, cura meu irmão aqui, meus irmãos. Eis que nos foi dado toda a autoridade, no nome de Jesus, para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Não é na tua força, não é o teu nome. Meus irmãos, quando a gente chama aqui as pessoas para orar, quem está com enfermidade, passando um problema, não pense você que a gente está jogando para o nosso ego ou pela nossa força, não. O nome de Deus que está em jogo aqui. O nome que está acima de todo nome. É nesse nome que nós nos garantimos. Se você não foi curado, não é por causa que o irmão não tem unção, não, ou não tem fé. Porque o pastor pregou domingo que Jesus em Nazaré fez apenas poucos milagres. Porque não acreditavam na divindade, no poder de Jesus. Então a fé que você precisa é sua. A salvação ela é individual e é mediante a fé. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, aleluia, Jesus ensinou isso para os discípulos. Se você tiver fé em Deus, o negócio, sobre a sua faculdade, meus irmãos, a graça de Deus está disponível e nós precisamos usá-la. Aleluia. Para encerrar, eu gostaria de ler, por favor, em Lucas, capítulo 15. Na verdade, Lucas, capítulo 15, versículo 11. Por favor. Lucas, capítulo 15, versículo 11, diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, dá um pause, volta ali no versículo 12. Nós conhecemos essa passagem, é sobre o filho pródigo. Aqui, meus irmãos, o filho mais novo foi pedir parte da herança. Sabe o que esse filho estava dizendo para o pai quando ele foi pedir a herança que era dele, com o pai vivo? Pai, você morreu para mim. Porque se a herança só é dada para o filho quando o testador morre, quando o pai morre. Quando o filho foi pedir a herança para o pai, ele estava falando: pai, o senhor morreu para mim, eu quero o que é meu e eu vou embora. Versículo 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se
das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou. O pai estava esperando ele de braços abertos, e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado filho. Dá um pause aqui, por favor. Sabe, meus irmãos, esse jovem, ele pegou a herança, gastou com aquilo que não devia, ficou sem dinheiro, desejou comer comida de porcos, tanta fome que ele estava passando, e se arrependeu. Chegou diante do pai e falou: pai, eu pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado filho. E quanto de nós, quando erramos, pecamos, deixa eu te falar, você sabe o que é pecado? Pecado é um desvio de rota. Pecado é um erro de percurso. Muitas das vezes qual é o nosso alvo, meus irmãos? Nós estamos na terra, nosso alvo é o céu. Durante essa trajetória, um erro de percurso vai acontecer. Mas o importante é nós nos arrependermos e voltar para onde nós nunca devíamos ter saído. Voltarmos para o alvo. Pecou, desviou da rota, mas volta para o alvo. E muitas das vezes, quando nós pecamos, o diabo vem com acusações: você não é digno, você é um pecador. Deixa eu te falar, você sabe o que é um pecador? Pecador é aquele que vive entregue ao pecado. Sabe o que nós somos quando pecamos? Nós somos um filho que errou o caminho. Eu dei esse exemplo, o pastor também às vezes dá aqui. Não é porque você pecou que você se tornou um pecador. Da mesma forma que se você dormir numa garagem, você não se transforma em um carro. Eu dei esse exemplo esse dia na igreja do pastor Diego, no culto jovens. Não é porque, quem aqui já viu aquelas meninas, aquela mãe e filha que estavam morando no McDonald's, lá no Leblon, eu acho. Mãe e filha ficaram sem casa e foram morar no McDonald's. Meus irmãos, não é porque elas estavam dormindo no McDonald's que elas se transformaram em um Big Mac. Mesmo que elas estivessem dormindo bem do ladinho onde faz a carne, a chapa, elas não se transformariam num hambúrguer. Da mesma forma, você, quando peca, não se transforma em um pecador. Porque aquele que não pecou, não viu pecado, se fez pecado por mim e por você. Levou sobre si as nossas dores, enfermidades, pecados, iniquidades. Ele levou sobre si. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Sabe o que você é? Justiça de Deus. Por suas obras, pelo seu merecimento, você não merecia. Era injusto, mas aquele que não viu pecado te justificou, morrendo no seu lugar, tomando aquilo que era seu por direito. Todas as maldições, doenças, enfermidades, Cristo pegou sobre si, levou, tomou aquilo que nós deveríamos sofrer, Ele levou sobre Ele. Aleluia. Vamos continuar em nome de Jesus. Então, quando Ele pecou, Ele não se sentiu digno, como muitas das vezes nós não nos sentimos dignos. E por não saber a palavra, o diabo trabalha na mente. Deixa eu te falar uma coisa: o diabo, ele não pode tocar no seu corpo. O seu corpo é coberto pelo sangue de Cristo. O diabo não pode tocar no teu espírito, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro do seu espírito. Mas uma área que o diabo ataca é a mente. Se nós não estarmos renovando a nossa mente com a palavra de Deus, o diabo vai lançar dardos inflamados e vai nos atingir. Então, quando você errar, a partir de hoje, não se esqueça: você tem um pai, você é filho, você é a justiça de Deus. Você não é a sugestão que o diabo está te dando. Aleluia.
22, por favor. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos-nos. Um pause aqui no versículo 23. Note que aqui está dizendo: matai o novilho cevado. Não está dizendo um novilho cevado. Aqui nós já podemos ver uma representação do próprio Cristo, que foi o cordeiro. Novilho cevado quer dizer um cordeiro puro, imaculado, sem pecado, era um cordeiro puro, que significa, representa Jesus. Quando o filho pecou, o filho pródigo pecou, não se considerava mais filho, o pai o recebeu, matou o cordeiro, Jesus Cristo, aleluia, e pôs um anel no dedo daquele rapaz, aleluia. Assim foi conosco. Nós não merecíamos, mas o nosso pai matou o novilho cevado, Jesus Cristo, e pôs um anel no nosso dedo, aleluia. Porque este meu filho estava morto e reviveu, como nós, estava perdido e foi achado, aleluia. Começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. Agora, preste bem atenção nessa situação. O filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Aleluia. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. Sabe, meus irmãos, esse irmão mais velho não ficou satisfeito quando o filho mais novo, mesmo errando, gastando, desperdiçando o dinheiro do pai, voltou e o pai matou o novilho cevado, o recebeu com amor, de braços abertos, colocou um anel, uma identidade de filho a ele. O irmão mais velho não gostou, porque ele disse: há tanto tempo te sirvo, há tanto tempo eu não erro, eu sigo os teus mandamentos, sigo aquilo que você me faz com excelência. Aleluia. Esse irmão mais velho representa aquele povo que achava que era digno pelas obras. Esse irmão mais velho representa quando nós pensamos: eu jejuo tanto e não recebo, eu oro tanto e não recebo. Quando na verdade o que nós temos que fazer para receber é crer e ter fé no nosso Deus. Assim como aquele irmão mais novo desfrutou da herança, o irmão mais velho, sendo filho, também tinha direito. E hoje nós somos filhos, meus irmãos. Temos direito